Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. Nós faremos uma leitura do versículo 12 ao versículo 15. O título do sermão é Boa Vontade na Contribuição e o Alívio Mútuo. 2 Coríntios capítulo 8, do 12 ao 15. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos problemas, tinha muita discórdia, tinha muita intriga, tinha muita insubordinação, e o apóstolo Paulo está trazendo para eles a importância de você se preocupar com a necessidade do seu irmão. O apóstolo Paulo está tentando corrigir na igreja de Corinto essas faltas que eles tinham diante da necessidade dos irmãos. No trabalho há dois propósitos. No cristianismo você precisa entender isto, que o seu trabalho, ele tem dois propósitos. É o propósito de te sustentar e o propósito de você fazer o bem através do seu trabalho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, a segunda epístola, ele diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se essa pessoa é preguiçosa, se essa pessoa tem oportunidade de trabalho e rejeita e não quer trabalhar, essa pessoa não é digna do alimento que ela poderia consumir. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos, aqui é uma determinação, e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então esse é o primeiro propósito do trabalho, você poder suprir suas necessidades, suprir aquilo que falta para você, para seus filhos, para sua mãe e para aquelas pessoas a quem Deus confiou a você. Então o trabalho tem esse propósito de suprir as tuas necessidades. Mas aí no versículo 3 ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E aqui ele já aponta para algo que o trabalho pode fazer, além de te suprir. É fazer o bem com teus recursos, aquele que é necessitado. Trabalhar para ter para si, trabalhar para acudir, e não apenas para juntar e gastar com os seus próprios interesses. Aos Efésios, Paulo diz isto, no capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então o apóstolo Paulo aqui está corrigindo outro problema. Não é só aqueles que não trabalham, que vivem se intrometendo na vida dos outros, que vivem se aproveitando dos recursos dos outros maliciosamente.
esses precisam trabalhar. E ninguém pode apoiar esse tipo de comportamento. Agora o apóstolo Paulo está tratando com aqueles que gostam de tomar escondido o que pertence aos outros. Aí Paulo diz, olha, pare com isso, não furte mais. Mas não é só parar de furtar, é substituir o comportamento. Então Paulo manda ele substituir o comportamento de furtar pelo trabalho. E ainda reforça dizendo, com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então alguém que tirava, agora não tira mais, trabalha para ter o seu próprio sustento e ainda pega um recurso para acudir ao necessitado. É importante ter isso em mente para que você entenda o que a graça de Deus faz na vida daqueles a quem Deus salvou. A graça de Deus gera no eleito boa vontade. Gera no eleito boa vontade de contribuir. Como você vê aí no nosso texto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 12 ao 15. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Se há boa vontade, será aceita, segundo aquilo que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. É preciso que haja boa vontade. A graça de Deus, ela gera boa vontade. Se você se sente constrangido, se você se sente incomodado, se você fica inquieto, porque você vai tirar dos seus recursos para contribuir com o reino de Deus, ou para socorrer algum necessitado, então em você não há boa vontade. Isso daí não agradará de forma alguma a Deus. A graça de Deus está sobre aquele que doa. Dá posse para cima, não para baixo. Você tem que dar de acordo com as tuas posses. Você tem que lutar contra a mesquinhez. Observe o que diz o versículo 3. Na medida de suas posses. Na medida de suas posses, era que esses irmãos macedônios estavam contribuindo. Aí Paulo diz, e mesmo acima delas. Pegando isso aqui, as pessoas perguntam, olha, é certo dar o dízimo hoje em dia? É certo. É certo não dar? Também é certo. É certo você contribuir com aquilo que Deus propôs no seu coração. Por que algumas pessoas fazem questão de dar o dízimo? Porque a Bíblia diz que é de acordo com as suas posses. Então você faz uma média, você faz uma porcentagem para dizer, não, de acordo com minhas posses, eu posso dar essa porcentagem aqui. E algumas pessoas querem e fazem questão de dar o dízimo, porque elas dizem, bem, se Deus estabeleceu isto desta forma em algum tempo, eu vou seguir o método de Deus, ainda que não seja mais obrigado hoje, ainda que eu possa dar 5%, ainda que eu possa dar 15%, 20%, 50%, eu vou dar de acordo com o que foi estabelecido lá no passado, por liberdade. Assim muitas pessoas fazem. Outros podem dar menos, outros podem dar mais. Os macedônios davam mais, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Ou seja, eles se esforçavam um pouco mais. E questionando dentro desse ponto aqui, pense direitinho, quantas pessoas têm esse compromisso de contribuírem com o reino de Deus, de contribuírem com a igreja, para que a igreja socorra os necessitados? Ah não, o meu dízimo, as minhas ofertas vão diretamente para o necessitado. Errado. Você pode sim dar ao necessitado, agora não tire aquilo que Deus estabeleceu para você fazer na igreja. Não use como desculpas o que você está fazendo lá fora para não fazer aqui dentro.
Porque aqui dentro existem compromissos, existem responsabilidades, existem projetos e planos para que sejam avançados. E como serão avançados? Se você se restringe no seu ato de doar. Então, os macedônios, eles davam acima de suas posses. Quantas pessoas você conhece que dão os dízimos? Ah, não. Então, quantas pessoas você conhece que dá 5%? Do dízimo para baixo, conhece muitos? Pode ser que tenha, não é? Muitos. E do dízimo para cima? Porque aqueles que dizem, não precisa dar o dízimo, você escolhe a porcentagem que quer dar. Geralmente escolhem abaixo. Nunca na medida do dízimo. E nunca acima dessa medida. E por que não? Será que é porque essa pessoa é avarenta, é mesquinha? Se for, clame pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode te salvar de você mesmo, da sua mesquinhez. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa da graça de Deus. E a graça de Deus vai gerar em você boa vontade. E vai gerar também em você igualdade na liberalidade. Quando você abre a mão liberalmente para socorrer e para atender e para ajudar na igreja, isso faz com que as coisas fiquem menos desiguais. Faz com que as coisas possam ter um equilíbrio. Observe o versículo 13 do nosso texto. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ele repete, e assim, no final do versículo 14, e assim haja igualdade. Então observe que ele está preocupado com isto, com a situação daquele que não tem nada, não sofrer tanto, e aquele que tem demais também não abrir tanto a mão de maneira que comece a faltar para si, mas que haja um consolo e um conforto entre as partes. A boa vontade sobre os que têm. Observe o que diz em Atos capítulo 16, do versículo 6 por diante. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa para Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Percebem que a boa vontade desses irmãos foi através dessa graça de Deus que eles alcançaram por meio da salvação. Esses irmãos, eles da Macedônia, eles foram visitados pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos, quando eles foram impedidos de irem para outros lugares, porque a intenção deles era ir para a região da Ásia, para pregar a palavra na Ásia, e o Espírito Santo disse: não, eu não deixo. Depois eles disseram: então, se o Espírito Santo não quer que a gente vá para a Ásia, então a gente vai para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus disse: não permito. Por quê? Porque tinha um povo que precisava naquele momento da mensagem do Evangelho, e esse povo recebeu a mensagem e valorizou a mensagem. É como se eles dissessem assim: nossa, se nós ganhamos tudo isso, toda essa graça, que salvação maravilhosa, o que a gente pode fazer? E o que estava no alcance, eles faziam. Sabe por quê?
porque eles viam que poderiam fazer algo para que houvesse igualdade, na liberalidade. Você, vendo esse contexto aqui, você é levado a pensar nos leprosos. 4 homens leprosos que estavam à estrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, que se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos, vamos morrer mesmo. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e esconderam. Isso é a natureza humana. Isso é o que o seu coração diz, quando é para abrir a mão. Não, você conquistou isso, vá guardando, vá juntando, junte mais, não abra mão. É isso que a natureza do homem faz. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei, e houve grande festa, grande alegria por essas boas novas. Mas você precisa ter consciência de que você é esse leproso, você é essa leprosa, que foi achado pelo Senhor, que foi salvo pelo Senhor, que foi enriquecido pelo Senhor, e ainda por cima o Senhor te deu o teu sustento, que muitas vezes é acima das tuas necessidades, mas por capricho você vai buscando coisas e mais coisas, que muitas vezes não precisa, e priva os seus irmãos mais necessitados. Quando a graça de Deus está sobre o eleito, gera nele boa vontade, gera igualdade na liberalidade, e gera equilíbrio na reciprocidade. Observe o que o nosso texto diz no versículo 14: suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Não importa a estrutura que você tenha, você pode ter falta um dia. Pode acontecer algo que venha fazer com que você necessite do socorro do seu irmão. Um homem trilionário, Schumacher, campeão muitas vezes da Fórmula 1, sofreu um acidente, ficou acamado.
e seu dinheiro está sumindo somente pelo fato de tentar fazer com que ele se mantenha vivo. E ele precisa da ajuda de enfermeiros, ele precisa da ajuda de parentes, ele está totalmente dependente. Por que você acha que nunca vai depender de alguém? E será que você vai precisar passar por algo dessa natureza para poder entender que você precisa ter empatia, que você precisa buscar o equilíbrio para que haja reciprocidade? Então é aquilo, você supre a falta daqueles com a tua abundância. E um dia, quando aqueles estiverem com abundância e você necessitado, eles suprirão a tua. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Dando o ínfimo e recebendo o grandioso. Foi isso que os macedônios consideraram. Nossa, imagina os apóstolos chegando lá e dizendo: olha, a gente ia para um lugar, o Espírito Santo nos impediu. A gente ia para outro lugar, o Senhor não nos deixou. E aí o Senhor disse: não, é para os macedônios que vocês vão. Nossa, o Senhor fez isso, indicou justamente a nós, quis que você viesse para nós e não para outros. Foi isso que aconteceu com vocês, meus irmãos. Tantos outros poderiam ser salvos no lugar de vocês, mas o Senhor disse: não, o meu evangelho vai salvar estes, mas eles não merecem. Sim, mas eu salvarei estes. E assim eles se tornaram tão gratos que eles doavam o que tinham, como que dizendo: se vocês me abençoaram com tão rica bênção espiritual, o que dirá do que eu estou fazendo nesse ato de caridade, cedendo e abrindo mão do material? É o que Paulo diz aqui aos Romanos, capítulo 15, do 25 ao 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Percebe os macedônios aqui novamente, querendo socorrer, querendo ajudar, querendo contribuir. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Aí Paulo aqui está dizendo: olha, através desses irmãos judeus, vocês foram enriquecidos espiritualmente, com os gentios, e agora vocês têm as mesmas bênçãos que eles têm espiritualmente. E agora vocês, será que é pedir demais servir com bens materiais? O que vale mais para você? O que é espiritual, a tua salvação, ou o que é material? Pois bem, o espiritual foi concedido. Deus moveu muitos para que você hoje tivesse a estrutura espiritual que tem hoje. Será demais você retribuir com o que é material? Então, em trabalho, em cultivo e em guerra, você precisa ter o que comer. O seu irmão precisa ter o que comer. Cada um precisa ter o sustento. Todos estão em trabalho por Cristo. Todos estão cultivando a semente do Evangelho. Todos estão em guerra contra as trevas. Mas não se vai para uma guerra sem sustento. Como diz Paulo aos Coríntios também: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança.
O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Se vocês fazem tanta questão assim, nós não recebemos de vocês. E eles recebiam de outras igrejas, mas não dos coríntios. Que vergonha! Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas só tem esses valores, só vive esta realidade aquele que tem a graça de Deus. A graça de Deus gera no eleito a boa vontade. A graça de Deus gera igualdade na liberalidade, gera equilíbrio na reciprocidade. Agora você precisa despertar e combater o teu egoísmo, a tua avareza. É preciso clamar pela graça de Deus para que o teu velho homem morra. E aqui você vê na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, agora o versículo 8, do 8 ao 11, ele dizendo assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O que seria de você se o Senhor Jesus pensasse igual você e agisse igual você? Seja um imitador de Cristo. Lembre-se do que Ele fez por você. E aí Paulo conclui dizendo: e nisto dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as vossas posses. Então preocupem-se com o necessitado. Preocupe-se, pergunte como anda a sua igreja. Se falta algo, se você pode fazer alguma coisa. Aquele que já é envolvido nesta causa, mantenha-se firme, não desanimem. E aqueles que ainda não se envolveram, clamem pela graça de Deus, para terem este privilégio, esta honra, de devolver a Deus aquilo que é de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, e que a graça do nosso Deus esteja sempre sobre nós, para que a gente sinta de fato a dor do outro, sinta de fato aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser combatido, aquilo que precisa ser vivenciado. Que o nosso Deus abençoe a todos nós. Meus irmãos, nós vamos responder a mensagem com a oração, e eu vou pedir ao obreiro Sandro que nos conduza em uma oração. Grande e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, ainda estamos em Tua presença e reconhecemos a nossa negligência enquanto somos falhos, mas como sabemos a Tua parte, sempre há graça sobre as nossas vidas, onde o Senhor sempre nos instrui, nos direciona, Senhor, a sermos conforme a Tua vontade. Amém. Sabemos que temos o Teu Espírito Santo, ó Pai, e servimos ao Deus totalmente verdadeiro. Nos conceda, mediante a Tua graça, Senhor, o
o desejo de sermos totalmente fiéis a Ti, Senhor, em todos os sentidos. Porque vivemos para Ti mediante a morte do Teu Filho. Sabemos que tudo vai ficar, nada levaremos, Senhor. Sabemos como a Tua palavra nos ensina e falei. A Tua palavra diz que a Tua graça é melhor do que a vida e ela é abundante em cada vida aqui presente. Sabemos que não é fácil, Senhor, nos mantermos aqui na terra. Sabemos que somos ovelhas entregues na mão dos lobos. Sabemos que somos ovelhas, Senhor, também, como tivesse levado-nos ao matadouro. Mas sabemos que Tu estás conosco até a eternidade. E a Tua palavra é fiel nos nossos corações quando nós nos promocionamos a obedecer a Ti, Senhor. Capacita, Senhor, essa igreja a ser fiel. Faz com que, Senhor, os corações endurecidos se amoleçam diante de Ti para a Tua glória. O que podemos mais fazer para Ti, Senhor, tanto que já fizesse para cada um de nós? Tem compaixão, Senhor. Te compadeça de cada vez aqui presente. Ajuda-nos, Senhor. Porque sabemos que sem a Tua ajuda, nada podemos fazer. Sabemos o que somos, o que temos. O que o Senhor nos concedeu veio de Ti. E um dia irá cessar, ó Pai amado. Toque em nossos corações. Para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Que aqueles que aqui entraram saiam conscientes do dever como homens e mulheres que são cristãos. Homens e mulheres que se dizem escolhidos, salvos, eleitos antes da fundação do mundo. Crer na Tua palavra em todos os sentidos, mas na fidelidade para com o Senhor. Negligencia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a começar por mim. Eu Te clamo, ó Deus, nesta noite. Sabemos que está no nosso meio. E a Tua palavra veio não só para nos guiar, mas para nos transformar e nos fazermos cada dia mais semelhantes ao Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu Te peço. E em Cristo Jesus eu até agradeço de antemão, porque eu sei que aqueles que verdadeiramente são Teus, não apenas vão Te ouvir, mas a Tua palavra diz que aqueles que são Teus, Te ouvem, entendem e Te seguem. Amém. Nos ajuda, Senhor, a não só compreender, a entender, mas que o Espírito Santo essa noite tenha iluminado cada coração presente. Amém. Para sairmos daqui mais fiéis. Aquele que já era, que se torne mais fiel. Amém. Aquele que estava sendo negligente, que se torne, Senhor, um praticante da Tua palavra. Amém. Não adianta ouvirmos, nos emocionarmos, acharmos bonito ou lindo a Tua palavra. Se não nos colocarmos submissos a ela, nada vai adiantar em nossas vidas. Transforma nossos corações. Nos molda conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, a buscarmos sempre, a priorizarmos o Teu reino. Amém. Tua palavra diz: buscar primeiramente o reino dos céus, primeiramente o Teu reino, e as demais coisas Deus nos acrescentará. Amém. Quantos têm o que deveria ter? Quantos estão aí, Senhor, desfrutando das Tuas bênçãos e não reconhecem que essas bênçãos são para que nós possamos usar para socorrermos aqueles que estão passando por dificuldades, ou até mesmo já passamos por grandes dificuldades e não reconhecemos que hoje estamos na bonança e que nós possamos socorrermos aqueles que o Senhor colocou, Senhor, diante de cada um de nós. Amém. Em nome de Cristo, esse nome acima de todo nome, eu sei que irás trabalhar em cada coração, que tudo isso é para a glória do Teu nome. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, e nesse mesmo nome eu Te agradeço. Amém. Amém. E amém. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que as consolações e o conforto e a comunhão do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Nós encerramos o culto, teremos alguns avisos e também teremos a nossa EBD, tá? Os irmãos podem tomar o cafezinho ali. Sandra e Julieta trouxeram o cafezinho. A irmã Maria vai trouxe um chazinho, foi, irmão? O chazinho também, a irmã Maria. Então os irmãos podem ir se servindo enquanto eu organizo a EBD e
enquanto damos os avisos também, tá? Meus irmãos, o aviso é o de sempre, né?